importante que eu estou percebendo entre todas as perguntas que aqui estão chegando. Primeiro é como é que eu ganho clientes nesse momento, independente da categoria. E segundo é como é que eu retenho aquilo que eu conquistei quando o meu produto talvez não seja o essencial nesse momento, de que forma eu me comunico. E é sobre isso que nós vamos falar agora, sobre estratégias de vendas e retenção de clientes no e-commerce. Ele está no mercado há aproximadamente 8 anos, sempre atuando em projetos envolvendo tecnologia e marketing digital. Eu convido o Felipe Beraldo, CEO da Ciclo Digital. Felipe, bom dia. Bom dia, Vivi, tudo bom? Tudo bom, seja bem-vindo, a palavra está com você. Obrigado. Bom dia, pessoal. Primeiramente é um prazer estar participando do projeto e trazendo conteúdo rico e que pode ajudar você de alguma forma, seja aí para adquirir clientes ou também reter, né? A gente está passando, né, todo mundo aí está passando por um momento de bastante desafio e é muito importante a gente entender o que a gente vai priorizar nesse momento. O que a gente vai fazer para resolver o problema, né? O que está dentro do nosso controle. Então, esse conteúdo é praticamente sobre isso. Eu vou tentar dar um contexto geral, tanto em estratégias de aquisição quanto de retenção, aí de uma forma mais prática. Beleza? Eu posso ir seguindo tranquilamente? Ok. Primeiro ponto que eu considero importante é a gente entender algumas etapas aqui, né? Primeiro, o planejamento, a execução e as melhorias que você vai ter que fazer de forma constante aí no teu e-commerce. E por que eu inicio por conta do planejamento, né? Bastante empresa, ela acaba indo diretamente nas mídias ou tentando anunciar em algum canal para botar essas campanhas para rodar, e muitas vezes alguns itens essenciais que precisam estar planejados acabam não sendo avaliados. E aí eu vou destacar alguns destes itens aqui, né? Primeiro ponto, eu acredito que a gente tem que entender muito bem do público que a gente está atendendo, fundamental, quem já está aí no mercado sabe disso, né? A gente tem que entender também, em questão geográfica, onde de fato é viável e a gente consegue entregar de uma forma eficiente, ter um bom mix de produto, né? Ter uma boa precificação, uma boa oferta, uma boa pós-venda e, obviamente, o orçamento ideal para você chegar no resultado que você pretende chegar. Não adianta simplesmente ter uma meta de venda e você não ter esse planejamento definido. Você precisa entender se tudo está ajustado para você conseguir executar de uma forma eficiente. Esse é um dos primeiros pontos aí que a gente sempre aponta. E aí, a gente precisa organizar a forma que a gente enxerga o nosso modelo de negócio para saber priorizar os canais. Vou dar um exemplo prático aqui. A gente sempre pensa, pelo menos aqui na nossa operação, o que o nosso cliente resolve para o cliente dele, ok? Então, para entender qual modelo você atua. Se você atua com um modelo onde você resolve um desejo da sua audiência, né, do seu público, se você resolve uma necessidade básica, ou se o seu modelo é misto, né, você tanto resolve um desejo quanto você resolve uma necessidade. E esse ponto, ele é importante porque quando a gente vai lá para os canais de aquisição, que são vários canais de aquisição que a gente tem para trabalhar, muitas pessoas acabam se perdendo e não entendendo o seguinte: onde eu vou priorizar agora nesse primeiro trimestre, o que eu vou fazer no próximo período e como eu vou construindo esses canais ao longo do tempo. E aí algumas pessoas acabam tentando fazer tudo de uma vez, e a gente sabe que se você fizer tudo de uma vez sem planejar e estruturar, você não faz tão bem feito quanto deveria, né? Então a gente tem alguns canais, como própria plataforma de buscador, social, né, referências, afiliados, orgânico, e-mail, dentre outros. A ideia aqui é eu te ajudar a organizar isso de acordo com o teu modelo de negócio. Então vou dar um exemplo aqui muito prático. Primeiro ponto,
Se você atua no mercado de desejo e por algum motivo, né, não tem uma audiência tão grande buscando, mas existe sim um público-alvo definido, e você precisa despertar uma sensação nesse cliente, porque ele é muito impactado através de imagem, texto ou vídeo. Muito provavelmente, os primeiros canais que você precisa focar e as estratégias que você precisa focar sejam estratégias mais voltadas ao social para alimentar essa audiência, ok? Pensa comigo, se você trabalha, novamente, se você trabalha com produtos que precisam estimular desejo, vai envolver imagem, vídeo e conteúdo. E não tem canal melhor para fazer isso do que as próprias mídias. Elas são feitas para isso, né? Então a gente organiza da seguinte forma: primeiro ponto, eu vou organizar o meu processo aqui nessa fase 1 e eu vou rodar isso para trazer essa audiência, esse tráfego para o meu e-commerce. E eu vou fazer diversos testes nas campanhas. Segundo estágio, eu posso ir ampliando esses canais. Eu posso trabalhar também com afiliados. São pessoas que também se interessam em vender esses produtos através da audiência que ela possui. Você comissiona ela por isso. Eu posso trabalhar automação também de marketing quando eu já tenho audiência vindo desses canais para acelerar a minha escala tanto de comunicação, de relacionamento, quanto uma oferta. E por último, num terceiro estágio, nesse tipo de segmento, aí eu vou para os buscadores, que são aquelas pessoas que já estão mais no fundo do funil. Aqui eu estou falando de aquisição de clientes, tá? Como você pode organizar isso. Agora eu vou dar um outro exemplo. Se você atua no mercado de necessidade, você de fato resolve necessidades básicas, ou vou dar um exemplo aqui, você pode ser da área aí de saúde, vende medicamentos, a gente cuida também de e-commerce nesse segmento, vende ferramentas, são produtos de necessidade. Aqui inverte um pouquinho o jogo. Muito provavelmente, a tua audiência, você pode ter, dependendo do segmento que você atua, um volume de pessoas que já buscam por isso. Então, o que eu vou priorizar nessa primeira etapa? Os buscadores, shopping, marketplace, que as pessoas já estão indo pesquisar aquele determinado produto, comparadores de preço, servem muito bem para quando você se encaixa nesse modelo. No estágio 2, eu posso ampliar isso novamente. Eu posso trabalhar muito bem estratégias de SEO para posicionamento orgânico e trazer também essa audiência para a loja. Eu posso manter os afiliados, até pegando um ponto de partida, os afiliados são importantes independente do modelo, né? É questão de você analisar a plataforma que você vai usar de afiliados para isso, mas é uma boa estratégia. Automação, e aí o social ele vai lá para frente. Então a gente sempre pensa assim, eu vou priorizar primeiro o que vai fazer eu gerar caixa, eu conseguir transacionar nesse caso, para eu ter verba, para eu conseguir também investir na minha marca. Se vocês repararem aqui no slide, vocês vão ver que o que muda são as prioridades dos canais. Por último, a gente tem um misto, né? Quando, de fato, o modelo de negócio, ele mescla um pouco de desejo e necessidade na audiência. Aqui você pode já mesclar alguns canais. Então, você pode ter estratégias rodando no Google, no Shopping, nos marketplaces em paralelo, e também trabalhar suas ações no social ads, né? Então, trabalhar uma boa campanha de tráfego, trabalhar um conteúdo e usar o ads das redes sociais para você impactar a sua audiência, estratégias de remarketing também, você pode encaixar isso na primeira fase e ir avançando para as demais. Eu indico que vocês comecem a fazer uma autoavaliação, se faz sentido isso para o modelo de vocês, porque vocês vão notar que existem canais que vão gerar vendas de uma forma mais rápida e você vai identificar, até mesmo em questão de ROI, né, retorno sobre investimento ali, que é mais interessante para você, mas também existem outros canais que eles contribuem com esse, né, através de vendas assistidas. Então, a ideia é, quanto mais canais, melhor, mas te ajudar aqui a priorizar os canais de acordo com o teu modelo de negócio, tá? Esse assunto eu acho que se encaixa muito bem agora no cenário que a gente está aqui, passando por esse momento aí de desafio no mercado, que é a questão do CAC, custo por aquisição, e o LTV, né? É sempre importante
que você consiga inverter essa balança. O que seria isso? Quanto mais vezes o teu cliente ele compra de você, mais saudável ele é. Então isso é importante. Algumas empresas focam 100% na aquisição dos clientes. Tem campanhas rodando, tem mídia sendo injetada, mas aquela base que a empresa começa a formar, ela não é trabalhada. Existe muita oportunidade ali. Então hoje o cenário que a gente está, tenta analisar a sua base de clientes e se relacionar com eles. Não simplesmente ser promocional ou transacional, tá? Não é pegar e fazer um e-mail marketing só de oferta, por exemplo. E sim o que você pode fazer para agregar valor e se relacionar com eles. Por quê? A partir do momento que você consegue fazer isso e ampliar também os canais, você inverte essa balança, né? Que é o que todo mundo precisa buscar. Então isso é muito importante aí no processo, tá? Também é importante vocês mensurarem a retenção que vocês possuem, muito importante isso, ou seja, parte da audiência que vocês adquiriram, é possível mensurar através do Google Analytics como é que você retém essa audiência. Nem todos transacionam com você no mesmo momento, e sim eles vão comprar ao longo do tempo. E você entender esses números é legal para você identificar o que deu certo em um período e o que poderia ser feito novamente para engajar aquela audiência, tá? Isso dá para ver tanto mensal quanto semanal, né? Estratégia de fidelização, é importante que você construa réguas de relacionamento, tenha uma boa tecnologia de CRM, tenha um bom processo de automação para aí vocês ativarem cada canal de comunicação com a tua audiência. Isso é muito importante nesse processo de fidelização. Último ponto aqui, da estratégia de retenção, você também precisa identificar se você possui oportunidade de gerar recorrência. Clube de assinatura funciona muito para isso. Isso te dá previsibilidade de caixa, previsibilidade de receita. Cashback pode te ajudar também, cupons e o mais importante na minha visão, que é o próprio NPS, tá? Você entender, pelo ponto de vista do seu cliente, qual que é a nota que ele te dá, né? Vai fazer você perceber se a tua operação realmente ela é eficiente ou não, pelo ponto de vista do cliente. Então, quanto mais promotores você tiver no teu negócio, maior o volume de pessoas indicadas que vão chegar para você e mais eficiente a tua operação e melhor a experiência que o teu cliente tem. Isso é muito importante aí. Eu indico que vocês pesquisem sobre o NPS. No final, toda a apresentação aqui, só para adiantar para vocês, vai estar disponível aí pelo pessoal do E-Commerce Brasil para vocês avaliarem, tá? Eu deixei também alguns cases de exemplo de evolução de e-commerce, aqui um print de um canal, de um e-commerce que a gente absorveu e o que ele se tornou em relação à receita num momento de 3 meses para frente, né? Para vocês identificarem os avanços que tiverem no canal, para entenderem mais ou menos quando a gente fala dessa questão dos canais de aquisição que eu comentei inicialmente, tá? Por final aqui, mensure os resultados e separe as métricas. Métricas de performance, tráfego, taxa de conversão, ticket médio, receita e ROI, e métricas voltadas à marca, alcance, engajamento, interação e busca pelos usuários. Para fechar, o que eu gostaria de passar para você? No cenário que a gente está, olha para a base de clientes que você possui e vê o que você precisa fazer para se relacionar com eles nesse momento, estar próximo desses clientes nesse momento, para você conseguir, de fato, abastecer eles através de uma venda ou aquecer eles para o momento que tudo se estabilizar novamente, né? Aí no país, você conseguir transacionar muito mais através de relacionamento. Então, se eu for dar uma dica para o cenário atual que a gente está passando, olha para a sua base, dê valor para ela e pense em estratégias de como você consegue trabalhar no momento com a tua base aí de clientes no e-commerce. Meus contatos estão aqui no final, tá? E-mail, LinkedIn, o site da Ciclo. Podem ficar à vontade aí para fazer contato com a gente ajudar de alguma forma. Obrigada, Felipe. Felipe, eu vou te pedir uma gentileza para você voltar no slide aí de CAC. E eu vou aproveitar, não vou deixar passar o que você conhece.
Esse é um evento que a gente está tratando sobre marketplace. Perfeito. O seller que vende no marketplace. O que não existe no marketplace é acesso do seller aos dados do cliente. Ok? Não dá para relacionar com quem eu não conheço. Quando se pensa em marketplace, também não existe uma coisa chamada recorrência. Perfeito. Correto? Como é que eu posso, e aí você vai ser bom disso, como é que eu posso pensar em estratégias que seja de captação? Dentro do marketplace, eu trabalho o conceito de buy box e o anúncio, mas eu não tenho dado do cliente e não vou ter recorrência. Correto? Eu trabalho volume. Na sua, para quem vende, mas na maioria das vezes, a loja que está no marketplace também tem loja própria. Nem sempre, mas na maioria tem. E existe uma regra de contrato no marketplace, onde a maioria proíbe que se coloque sequer um folder dentro da caixa, para que se identifique. Eu vou abusar da sua inteligência. Como é que se pensa marketing e relacionamento num contexto que é um excelente canal de vendas, mas do ponto de vista de LTV é impossível de se fazer? O que você tem sugerido para quem atua com loja física, mas tem um volume expressivo de vendas, hoje em torno de 50, 70, às vezes até mais, dentro do marketplace? Tá, o que eu enxergo disso? É lógico que tem as questões das regras comerciais que você comentou, né? Eu enxergo 2 pontos. Primeiro ponto, quem está fazendo o anúncio, nesse caso, é o próprio marketplace para gerar aquisição e volume de tráfego para dentro, para esse seller conseguir vender. No cenário atual, seria o ideal realmente que o próprio marketplace aquecesse essa base que ele já possui. Esse é o meu ponto de vista. Do ponto de vista do seller, de alguma forma conseguir estreitar isso com os marketplaces nesse momento. Eu estou colocando no contexto de agora, tá? Que a gente está passando no momento. Ok. Agora, se a loja ela trabalha em paralelo, né? Ela tem o marketplace e ela está integrada, ele também tem o e-commerce integrado aos marketplaces. Eu acho muito importante, estrategicamente, até mesmo ter uma separação do que eu trabalho neste canal e do que eu trabalho em outro, né? Mas se eu for colocar de uma forma objetiva, eu acredito que o cenário atual deveria ter a gente deveria conseguir estreitar isso junto aos marketplaces. A gente precisa manter relacionamento com essa base no momento que a gente está passando agora, né? É o que eu enxergo aqui de forma prática, tá? Não sei se esclareceu. Não, esclareceu sim, Felipe. Muito obrigada aí pelo esclarecimento. E eu quero te fazer uma outra pergunta, também dentro de tudo isso, né, dentro do cenário, sempre pensando e focando no marketplace. Quando eu vou para o marketplace, eu tenho toda uma campanha que é feita não em aquisição, em venda, sem ter dados. Ok? Como é que você pensa anúncios bons para quem vende, por exemplo, dentro de marketplace, comunicação boa, neste ambiente que não é só o Google Shopping, dentro do marketplace? O que muda, o que atrai, o que ficaria ofensivo, talvez, pensando num buy box, por exemplo, que as pessoas usam para anunciar dentro do marketplace? Tá, sempre colocando o contexto de agora. Acho que esse seria o ideal. O que eu enxergo, eu vou tentar colocar assim, venda, tá? Eu sei que está dentro do marketplace, mas eu vou colocar estratégia de venda e relação. No varejo, a gente tem o costume de transacionar, né? Muita coisa focada em promoção aí, para a gente faturar. A gente precisa vender, a gente precisa vender, então a gente vai fazer campanhas de venda. Eu enxergo que no momento a comunicação ela precisa se adequar ao cenário que a gente está, tá? Em vez de você ser extremamente agressivo na venda, é legal você conseguir conectar talvez a sua comunicação com o cenário que as pessoas, que o seu público está passando, ok? É a forma que eu enxergo de tornar o processo constante, que você consiga vender no cenário que a gente está passando no Brasil e, ao mesmo tempo,
a audiência se sinta confortável. Eu acredito dessa forma nesse momento. Ok. Muito obrigada. Obrigada, Felipe. Obrigado por estar com a gente aqui nesse período dessa manhã. Bom dia para você. Obrigado, Vivi. Até mais. Tchau. Tchau.